do segundo livro de Sêneca sobre a ira, capítulo 9. Nunca o sábio deixará de sentir ira, caso tenha uma vez começado. Tudo é repleto de crimes e vícios. Comete-se-os em maior número do que se poderia sanar pela punição. Disputa-se num amplo certame de maldades. A cada dia é maior o desejo de praticar uma falta e menor a vergonha. Depois de expulso o respeito pelo que é melhor e mais justo, onde bem lhe pareça, a cobiça se impõe. Já nem são furtivos os crimes, eles se dão diante dos olhos, a maldade se mostra em público, se fortalece no coração de todos, a ponto de a inocência não ser rara, mas nula. Acaso foram indivíduos ou pequenos grupos que violaram a lei? De todos os lados, como se um sinal dado, eles se insurgem para confundir o lícito e o ilícito. O hóspede não está a salvo do anfitrião, nem de seu genro, o sogro. É rara a afeição, mesmo entre irmãos. Um homem ameaça de morte a esposa. Ela, o marido, terríveis madrastas, misturam acônitos cor de anil. O filho indaga antes de tempo a idade do pai. E que pequena parcela de crimes é essa? O poeta não descreveu guarnições rivais pertencentes a um mesmo partido, juramentos conflitantes de pais e filhos, chamas lançadas à pátria pela mão de um cidadão, batalhões de violentos cavaleiros circulando à procura de esconderijos, de proscritos, fontes contaminadas por venenos, pestes intencionalmente produzidas, trincheiras escavadas para sitiar os próprios pais, cárceres lotados, incêndios que consomem cidades inteiras, tiranias mortíferas, reuniões clandestinas para aniquilar reinos e bens públicos, atos tidos como gloriosos, que são crimes enquanto é possível reprimi-los, rápidos, estrupos, e nem mesmo uma língua que tenha se abstido de torpezas. Acrescenta então os perjúrios coletivos de nações, os acordos rompidos e tudo que não opondo resistência é integrado ao despojo do mais forte, conluios, furtos, fraudes, calotes, para os quais não bastam nossos 3 fóruns. Se queres que o sábio se enfureça, tanto quanto a indignação pelos crimes o exige, ele não haveria de enfurecer-se, mas de ensandecer. Capítulo 10. Será melhor pensares o seguinte: não se deve sentir ira contra os erros. Que diríamos se alguém se irritasse com os que dão passos inseguros na escuridão, e com os surdos que não escutam suas ordens, e com as crianças, porque descuidando dos deveres, se voltam para jogos e divertimentos tolos com seus companheiros? E se quiseres irar-te com os que adoecem, os que envelhecem, os que se cansam? Entre outros incômodos da condição mortal, há também a turvação de nossa mente, e não apenas a inevitabilidade de errar, mas o amor pelos erros. Para que não fiques irado contra cada indivíduo, é preciso perdoar a todos, é preciso conceder vênia ao gênero humano. Se te irritares com os jovens e com os velhos, porque eram, irrita com as crianças, elas vão errar. Alguém por acaso se irrita com crianças cuja idade ainda não dispõe de discernimento? Ainda maior e mais justa é a desculpa de ser um homem do que a de ser criança. Nascemos nessa condição, expostos à doença da alma, não menos numerosas que as do corpo. Seres que não são obtusos ou ineptos, mas que utilizamos mal nossa perspicácia, sendo exemplos de vícios uns para os outros. Alguém que segue os que antes tomaram um mau caminho, como não teria ele desculpa uma vez que se extraviou por uma via coletiva? A severidade do general se mostra aos soldados individualmente, mas é necessária vênia quando o exército inteiro desertou. O que tolhe a ira do sábio? A multidão dos faltosos? Ele atende o quanto seria não só injusto, mas arriscado irar-se contra um vício coletivo. Heráclito, toda vez que saía e via tantos em torno de si a viver mal, mais do que isso, a morrer mal, chorava. Compadecia-se de todos que se aproximavam alegres e felizes. Sendo terno o seu coração, porém frágil demais, e ele próprio estava entre os que deviam ser lamentados. Por outro lado, dizem que Demócrito nunca aparecia em público sem sorrir. Tanto não lhe parecia sério tudo o que era tratado a sério. Onde há lugar aqui para a ira? Ou se deve rir de tudo o que se deve chorar? O sábio não ficará irado os que eram. Por quê? Porque sabe que ninguém nasce, mas se torna sábio. Sabe que, em cada época, pouquíssimos se convertem em sábios, porque tem completo conhecimento da condição da vida humana, e nenhum homem sensato se enfurece contra a natureza. Iria ficar admirado de não perderem frutos nas matas silvestres? Iria se admirar de espinheiras e sarçais estarem repletas de ervas inúteis?
Ninguém se enfurece quando é a natureza a defensora do vício. Desse modo, sábio, sereno e justo diante dos erros, não como um inimigo, mas como alguém que corrige os que erram. Todo dia saio à rua com essa intenção. Vão me aparecer muitos que são viciados no vinho, muitos gananciosos, muitos ingratos, muitos avaros, muitos que são acossados pelas fúrias da ambição. Todas essas condições ele vai olhar tão benévolo quanto um médico a seus doentes. Acaso aquele cujo navio, depois de avaria sua estrutura, sobre a água por todo lado, enfurece-se com os nautas e com o próprio navio? Antes a core a obstrui uma parte da água, outra parte ele faz escoar. Veda as fendas visíveis com um esforço contínuo, combate as que são invisíveis e que ocultamente causam infiltração nos porões. Nem se detém pelo fato de brotar o mesmo tanto que havia escoado. É preciso um longo tratamento contra males contínuos e fecundos, não para que desapareçam, mas para que não vençam.